faça presente em nossos corações. Conversávamos antes de iniciar aqui a exposição do Céu Ramiro, e diante dos fatos em que nós estamos vivendo, diante dos acontecimentos em que vivenciamos como humanidade a um todo, comentávamos a graça de cada um de nós de termos a oportunidade nesse momento de conhecer a doutrina espírita. A graça de vivenciarmos, de estarmos presentes aqui nesta noite, colhendo os ensinamentos que os espíritos, aqueles que já alcançaram uma maturidade espiritual de amor e de sabedoria em que nós ainda iremos avançar, e que nos proporcionaram através daqueles abnegados trabalhadores que estiveram aqui na codificação, lá junto com Kardec, e assim, depois, ao longo das décadas que se passaram depois, como Chico Xavier, Divaldo Franco e outros tantos que nos proporcionaram essas mensagens de amor, de esperança, de esclarecimento e de consolo, que cada um de nós tem a oportunidade de estudar e de se aprofundar. Compreendemos que o período em que passamos talvez não seja muito claro para muitos de nós, talvez não nos percebamos do que estamos vivendo, e para muitos de nós apenas queremos que esse tempo que se passou, esse ano que se passou atrás, seja apagado da história, que nós possamos recomeçar e continuar a nossa vida. Para outros de nós que já percebemos um pouquinho mais os propósitos da vida, a gente já observa o que passou e aprende com os erros que cometeram. Sim, erros que cometemos como sociedade e que nos levaram a vivenciar o que nós estamos passando. É de entendimento nosso de que iniciamos a nossa trajetória de espírito imortal em algum período que não nos é dado saber. Como humanidade, nós já temos muito tempo de história aqui na Terra. Como espíritos, não sabemos. Não sabemos em que momento nós somos criados. Mas aqui na Terra, a gente já tem uma breve história de alguns milênios, centenas de milênios em que o ser humano iniciou a sua história. Em Moisés, Deus nos enviou um código que, como humanidade, nós deveríamos seguir. Conhecemos os 10 mandamentos, sabemos um pouco deles, mas nós não aprendemos a cumprir ainda aqueles mandamentos nas nossas vidas. E como humanidade vamos caminhando. Ainda matamos, ainda roubamos, ainda cobiçamos a mulher do próximo, não amamos a Deus sobre todas as coisas. Então não cumprimos ainda esses mandamentos. Para alguns, esse cumprimento foi apenas exterior. Em alguns rituais que se criou o culto, o orar a Deus, o sacrificar algo para Deus, mas não se aprendeu a vivência interior daqueles mandamentos. Se criou um conjunto de regras, depois de leis, necessárias para a época em que Moisés precisou fazer, e houve algumas concessões na época que se precisou fazer, como o olho por olho, dente por dente. Na época, se alguém cortava o meu dedo, eu tinha o direito de me vingar daquela pessoa e da família toda. Então, concessões foram feitas, mas nós não entendemos a mensagem como humanidade. Veio Jesus, nos trouxe a mensagem do amor, nos mostrou um pai não vingativo, mas um pai amoroso,
Um Deus que nos criou a todos nós e que nos ama a todos nós sem distinção. Alguns de nós compreendemos a mensagem do Cristo, alguns de nós morremos em seu nome, mas ao longo da história, conforme Ele mesmo vai nos dizer, Ele mesmo vai prever, quando disse: enviarei um Consolador. Por quê? Porque nós nos esqueceríamos da sua mensagem. Esse Consolador nos iria relembrar a mensagem dele. E ao longo desses séculos que se passaram da sua vinda, nós nos esquecemos de muitos ensinamentos, deturpamos outros, mas a mensagem pura e cristalina dele estava lá. Nós, seres humanos, que ao longo dessa história deturpamos, mas a mensagem estava clara lá, de amar ao próximo como a si mesmo, de perdoar, de fazer a caridade, não apenas a caridade material, mas a caridade moral, de fazer o bem, de ser indulgente. A mensagem está lá. Talvez alguns de nós não a compreendamos por causa das parábolas, mas foram necessárias para a época, para o entendimento daqueles que lá viviam. Mas veio o Consolador prometido. A doutrina espírita, a tirar o véu que se escondia atrás dessas parábolas e desses ensinamentos que não eram muito claros para muitos de nós. As coisas se tornaram mais claras. O ensinamento é claro. Está ao alcance de cada um de nós. Hoje, como conversávamos com o seu Talmino, se multiplicam ainda mais as mensagens, palestras, informações que nós vemos nas redes sociais. Cada vez mais. A gente vai no YouTube, bota Espiritismo e vai ter milhares e milhares de vídeos que a gente possa ver e se informar e pesquisar. No Facebook, no Google, no WhatsApp recebemos mensagens. Então, a doutrina espírita se propaga cada vez mais. Não só aqui no nosso país, não só na nossa região, mas pelo mundo, em diversos idiomas. Mas fica a pergunta: compreendemos a sua mensagem? Compreendemos os ensinamentos que ela nos proporciona? Ou muitas vezes nos portamos como Túlia Prisca, uma Patrícia romana. Na sua época, era comum as famílias terem um mago de preferência, podemos chamar de vidente, aonde as famílias iam lá se consultar com esse vidente, com esse mago. Ele era como um familiar da casa, ele é um guru da casa, alguém que eles iam lá e conversavam sobre as questões materiais. E aí, como é que vai ser as plantações lá na próxima colheita? A gente vai colher bem? Vamos colher mal? Como é que vai ser? O que vai dar no jogo? Em que nós vamos apostar? Podemos apostar? Boa noite, se quiserem. O senhor também, se quiser. Alguém quiser atender, acho que a moça quer conversar com alguém ali fora. Em alguém que nós vamos apostar para a gente poder ganhar mais dinheiro? Perguntavam sobre as questões da justiça para esse mago também. E aí? O fulano foi culpado ou não foi culpado? Como resolvemos esse crime? E assim, ela chegou até Joana de Cusa. Joana de Cusa acompanhava Jesus na sua época. Ela era uma seguidora de Jesus. Então ela chega até Joana e diz: Joana, quero que me leves a esse mago, a esse vidente que está conhecido na sua região, a esse Nazareno. Joana, vendo o que a mulher lhe comentava,
que ela havia sido traída pelo marido e que havia abandonado os filhos ao encargo dos escravos e que havia saído para fazer uma viagem, porque o mago lhe havia recomendado isso. Caso ela voltasse depois e o marido insistisse na traição com aquela mulher, o mago lhe havia prometido um tônicozinho que ela poderia dar para a mulher que estava traindo e ia transformar a mulher numa bruxa. Joana meio que se esquivou, não queria levar ela para o mestre, mas a mulher insistiu e levou. Aquela mulher, Patrícia, que na época era uma posição social importante, chegou aonde se encontrava Jesus. Observou que aquele mago era diferente. No olhar já percebeu que aquele olhar melancólico, mais profundo, emergiam energias, forças que ela desconhecia. Impunha respeito e por isso ela não conseguiu senão chamá-lo de Senhor. E pergunta ela: Senhor, conheces um mago que nos serve na nossa casa? Jesus, com um sorriso nos lábios, responde para ela: existem adivinhos por toda parte. Ela se surpreendeu com aquela resposta, mas, querendo manter a conversação, ela diz: venho até aqui, buscando-vos o concurso. Que deseja de mim? Pergunta Jesus. Meu marido desviou-se do meu devotamento. Tenho sofrido amarguras que nenhum escravo jamais imaginou. Que dizes disso, Senhor? Que a dor bem compreendida é uma luz para o coração. E a primeira resposta de Jesus já deixa ela desconcertada. Mas talvez, se nós nos colocássemos no lugar de Túlia Prisca, não sei se todos aqui são espíritas desde quando nasceram. Eu sou espírita desde que nasci. Se não o são, se relembrem e se recordem de quando vocês desconheciam a doutrina espírita. Talvez a nossa posição fosse igual à de Túlia Prisca e sentíssemos o mesmo que ela. Alguém que nos disse que a dor bem compreendida é uma luz para o coração, sendo que o que nós buscávamos na resposta era: ah não, tu tem que retaliar. Se alguém te fez sofrer, tu tem que fazer sofrer da mesma medida. Por quê? Porque nós aprendemos isso no convívio com as pessoas. De que se alguém me causa uma dor, eu tenho que causar uma dor para aquela pessoa, talvez até maior. Que eu não posso ficar calado ou calada perante as injustiças que eu estou vivendo, que eu tenho que fazer o outro sentir na pele o que eu estou sentindo. E aí vem alguém nos dar uma resposta: que a dor bem compreendida é uma luz ao coração. Ele já havia dito: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas eu pergunto para vocês: como posso ser eu consolado se eu não sei por que eu sofro? Se eu não sei por que eu estou passando por uma situação de dor? Como posso eu me resignar perante a dor que eu estou sentindo? Como eu posso aceitar essa dor, se eu não sei por que eu sofro? Respostas que a doutrina espírita nos traz, através da lei de causa e efeito. Se eu não sei a causa do sofrimento que eu estou vivendo agora, neste momento, se eu observo a minha vida e digo: não foi nessa existência porque eu vivi uma vida reta até agora, então foi de uma existência. Temos uma resposta para a causa da dor. E temos uma resposta para evitar a dor futura. Aqui Jesus está trazendo um ensinamento para ela, para o espírito mortal, para evitar
uma dor futura. E ela continuamos aqui. E mesmo quando somos ofendidos, pergunta ela, sim, responde Jesus. Não devemos revidar? Nunca. E a justiça? Olha o entendimento de justiça dela. Qual que é o entendimento de justiça? Se alguém me fez alguma coisa, eu tenho que revidar, eu tenho que retribuir, na mesma medida, ou maior. Eu tenho que causar o sofrimento em alguém. Esse é o entendimento de justiça. Pergunto, não vemos isso hoje ainda? Eu acho que se eu abrir a minha rede social, eu vou ver alguns comentários de alguém atacando alguém e querendo retribuir na mesma medida. Se bem que hoje tem os bloqueio ali, pronto, não quero conversar mais, deu, cancela, pronto. Mas nós vivenciamos isso, vemos isso com vizinhos, vemos isso na nossa família, pessoas, familiares queridos, se dividindo por opiniões. Não é nem por se alguém me magoou, me fez algum mal. Hoje, chegamos ao cúmulo de nos dividirmos, de não falarmos mais com alguém, de nos magoarmos, porque a pessoa pensa diferente da gente. Jesus responde, a justiça é uma árvore estéril, se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Kardec pergunta para os espíritos, na questão 876 do Livro dos Espíritos, qual é a base da justiça segundo a lei divina? Segundo a lei divina, qual é o entendimento de justiça? Os Espíritos respondem uma mensagem do Cristo, uma frase do Cristo. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Desejo para ti, se eu não desejo mal para ti, se eu não desejo mal para mim, eu não vou desejar para ti. Eu vou desejar para ti mesmo que eu desejo para mim. A base do amor. Então ele já traz um ensinamento ali. Se eu não desejo mal para mim, eu não vou desejar para o próximo. A base da justiça, conforme a lei divina. Mas claro que ela não entendeu. Desejais dizer que o meu esposo enlouquece e eu tenho que pagar por ele? Jesus fala, não tanto, nem tanto. A felicidade, mas porém ele fala, a felicidade é impraticável aonde não haja o esquecimento das culpas. Como base do perdão é o esquecimento desses culpados em que hoje nós somos as vítimas. O outro é o que está me causando o mal. Mas nos esquecemos que no passado nós somos o verdugo, aquele que causou o mal para alguém. E da mesma maneira que nós desejamos que os outros nos perdoem pelos erros que nós cometemos, assim também nós devemos agir. É o que ele nos traz nesse ensinamento para ela. Insinuais que devo perdoar o meu marido tantas vezes quanto forem necessárias. E conforme a doutrina espírita nos traz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, amar os inimigos não significa perdoar, estar em contato constante com aquele que nos fez o mal. É natural que quando alguém nos faça um mal, dependendo desse grau de mal que nós medimos, quando a gente se aproxima da pessoa, o nosso coração bate mais forte, dá um frio na barriga, alguns de nós trememos, dá um suador. Então, amar os inimigos, a esses que nos fazem o mal,
nós podemos fazer através de uma prece, desejando o bem para essa pessoa. Não conseguimos conviver com ela ainda, mas a prece vai quebrando essa mágoa que ainda há em nós, desejando o bem para essa pessoa. E com o tempo, nós iremos conviver de novo. Com o tempo. O tempo irá curar essas feridas que estão em nós. Aí a Túlia se irritou. E talvez nós nos irritássemos também, porque ele insiste em ensinamentos que para aquele que não entende, não faz sentido nenhum. Para aquele que acredita que a vida vai acabar assim que ele morrer, qual que é o sentido do perdão? Para que eu vou perdoar? Para que eu vou desejar o bem para aquele que me faz o mal? Não faz sentido. A vida vai acabar logo. Não quero nem saber, vou seguir vivendo a minha vida. Se puder retribuir com mal, vou retribuir com mal ainda. Por quê? Não vê perspectiva nenhuma além dessa existência. Aqui ele nos traz a cura e o remédio para a paz íntima. Se algum de nós está vivendo uma situação neste momento em que fomos extremamente magoados, o remédio para nos sentirmos em paz conosco mesmo é perdoar. É difícil? É. Exige esforço? Exige um esforço íntimo muito grande. Mas ele nos traz aqui esse remédio. Nós que muitas vezes escolhemos o caminho mais difícil, insistimos de que essa não é a melhor maneira, acreditamos que através da vingança, esse sentimento de retribuir o mal que nos foi feito, vai nos proporcionar um bem-estar muito maior do que o perdão, o esquecimento, o desejo do bem para aquele que nos fez o mal. Mas os relatos e as vivências que temos, o ensinamento que ele nos proporciona, é a libertação daquele que nos fez o mal. A gente se liberta dele, se liberta daquela pessoa, desejando um bem e perdoando. Nos sentiremos em paz. É um ensinamento para o Espírito. Vale para toda a eternidade. É isso que ele nos traz. Mas ela não entendeu, é claro. Ela continua insistindo que o marido dela lhe fez o mal. Então ela diz: cabe-me então largar essa viagem que eu estou fazendo a passeio, onde eu estou curtindo outros homens, outras paisagens, esquecendo os meus filhos e o meu marido, e aproveitando o momento que eu estou agora, largar tudo isso, voltar para o meu lar, assumir as rédeas da educação dos meus filhos. É isso que eu tenho que fazer? E Jesus responde: no sacrifício reside a verdadeira glória. Aí ela ficou enfurecida. Ela disse: o meu mago me recomendou o passeio, o recreio, o esquecimento de tudo isso. Admitis porventura que ele esteja errado? A voz da consciência, fala Jesus, não pode concordar invariavelmente com a opinião dos melhores amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho. O dever é mais imperioso, o dever é mais importante do que qualquer recomendação de alguém. E nós temos deveres para conosco no cumprimento dessas leis divinas, aonde nós estaremos cuidando de nós mesmos e para com o próximo, para com a nossa família, para com os nossos filhos que Deus nos depositou neste momento. A responsabilidade de educá-los e levá-los de volta a Deus.
para com os nossos entes queridos, seja o esposo, a esposa, o companheiro com quem nós convivemos, os nossos pais, de honrá-los, de respeitá-los e de amá-los, perante a sociedade, no cumprimento das leis da sociedade. Então nós temos deveres. Muitas vezes queremos fazer como ela, é fugir desses deveres, buscar meios e mecanismos de fugir desses deveres. Aí ela pergunta finalmente: tem alguma novidade para mim? Eu vim de tão longe. Nossa, eu vim de carroça, enfrentei calor, frio, chuva, para ti me dizer que eu tenho que perdoar, que eu tenho que voltar, assumir a responsabilidade do meu lar, não amaldiçoar a mulher que me levou o marido, não dar veneno para ela. É isso? É isso que tem para me dizer? Aí ele fala: roga ao Pai, muito sereno ele diz, que te abençoe e te livre. É o Cristo Consolador. Os ensinamentos estão. A doutrina espírita nos aprofunda ainda mais no entendimento de que iremos colher nessa existência já aquilo que plantamos, mas no futuro mais ainda, em existências futuras que nós iremos ter em diferentes corpos. Hoje, Jonas aqui nesse corpo físico, essa roupagem física. Amanhã, quem sabe? Não sei. Não sei se no Brasil, em outro país, ou em outro planeta, conforme a doutrina espírita nos esclarece que há vidas em todos os planetas. Mas os ensinamentos, eles são iguais para todos. E todos nós estamos em busca de paz e felicidade. O caminho é seguir esses ensinamentos em nós, cultivá-los aos poucos em nossas vidas. Não sairmos daqui e acreditarmos que amanhã eu vou conseguir perdoar da noite para o dia. Mas todos os dias nós somos testados em perdoar em pequenas coisas, pequenas ações, pequenas atitudes. Somos testados na nossa paciência, em pequenas ações, em pequenas atitudes. E quando nós vamos praticando esse perdão, vamos praticando a paciência, vamos praticando as pequenas ações de bondade diariamente também, vamos construindo músculos espirituais. E aí, em determinado momento, surgirão oportunidades onde seremos testados na nossa fé, como agora. Seremos testados a pôr em prática a caridade. Então, quando nós iniciamos ao pouco essas pequenas ações no nosso dia a dia, aos poucos nos tornaremos pessoas em paz para conosco mesmo, no cumprimento dos nossos deveres. E teremos a verdadeira felicidade como algo íntimo, algo interno nosso, não exteriormente, em momentos de alegria que nos fogem a todo momento. Então nós agradecemos, estamos no horário, a atenção, o carinho e os olhares de cada um. E pedimos a Deus que nos abençoe a todos nós e que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado.